Bom dia a todas. Nesse vídeo vamos trazer nossa análise de 2 livros ilustrados pelo Fernando Vilela. O primeiro livro é o Lampião e Lancelot, que recebeu os 3 prêmios Jabuti que mencionamos no começo. O livro Lampião e Lancelot, ele foi publicado a primeira vez em 2006 pela editora Kozak Knife. E o livro foi o primeiro livro autoral de Fernando Vilela, onde ele é o autor e o ilustrador. O livro trata-se de um duelo inusitado entre o temível cavaleiro de távola redonda do rei Arthur e o cangaceiro mais perigoso do Brasil. Esse encontro lendário que realmente aconteceu, o livro narra essa história pra gente. O livro, ele é a junção entre a Idade Média e o cangaço. Quem faz essa relação pra gente é o próprio Fernando Vilela. Numa reportagem dele que eu assisti, ele conta isso, né, pro repórter. Eu vou falar bem brevemente um pouco sobre o texto verbal para vocês entenderem do que se trata o livro, né? O texto verbal do livro, ele vem resgatando gêneros e tradições como o cordel, o romance e a cavalaria, né? Traz rimas poéticas, improvisos de cordel e a prosa que marcam as rupturas da narrativa, como o encontro, o duelo e o desfecho, porque o livro é marcado disso, né? Do encontro dos personagens, do duelo e do desfecho. O livro tem como objetivo valorizar o texto e as imagens, né? Então, o texto verbal, ele faz relação, né, com a prosa e o cordel. Analisando agora a capa, a quarta capa e o projeto gráfico, a gente já pode perceber que na capa e na quarta capa, o título é em vertical e rivaliza com o nome do autor abaixo na horizontal, dando para a gente associar a uma espada, né, que marca muito esses duelos da Idade Média. Traz também cada um dos personagens localizados em uma extremidade da capa, né, e da quarta capa. Então, aumentando mais, né, esse embate desse duelo, essa rivalidade entre esses 2 personagens. As 2 cores metálicas aparecem para caracterizar cada personagem. O prata para Lancelot e sua armadura e o cobre para Lampião e suas roupas. E são essas as cores específicas de toda sua ilustração. E umas que vêm acompanhada com um fundo negro, né? O livro são em páginas duplas na horizontal, que traz uma visão lateral, né, que conduz mesmo o nosso olhar a um determinado plano, né, de acordo com a aproximação ou distanciamento do foco escolhido pelo autor. Então, o Fernando Vilela consegue trazer isso pra gente nas suas ilustrações. Focando agora nas ilustrações do livro todo, o Fernando Vilela, ele fez escolhas precisas de poucos elementos para retratar esse encontro lendário. As ilustrações têm a intenção de mostrar sobre esse duelo, né? E algumas páginas traz o fundo escuro, né? Para fazer referência a uma tela de cinema mesmo, né? Onde as ilustrações vão se sucedendo em planos gerais, fechados, com cortes, ângulos e zoom, e que formam uma narrativa visual muito interessante. As ilustrações, elas fazem referências às iluminuras medievais, pinturas renascentistas e armaduras da época para construir a densidade simbólica de Lancelot e as xilogravuras populares e registros fotográficos para representar o Lampião e toda a aridez e brasilidade do sertão. É nessa parte que ele faz uma homenagem ao Glauber Rocha, né, que trouxe essa caracterização do sertão pra gente. As ilustrações desse livro são ambíguas, né? Projetando um universo para ser subjetivado pelo leitor e abrindo espaço para a imaginação. Não só a imaginação das crianças, mas a nossa própria imaginação também. E mais uma vez, as ilustrações é muito realçada pelo trabalho de cor. O cobre para os cangaceiros e o prato para os cavaleiros, né? Então, essas ilustrações são marcadas pelo uso de lápis, pintura e principalmente pelos carimbos na borracha, né? Que eles chamam de gravura. E todas as páginas são ilustradas, trazendo tons reluzentes que preenchem as páginas com o contraste do negro. E cada ilustração que forma o livro
tem um registro diferente, né? Por conta da pressão, da quantidade de tinta que ele usa nesse carimbo de borracha, né? Porque ele vai utilizando o mesmo carimbo repetidamente para compor diversas partes da mesma ilustração. Então, nessas imagens aí, vocês podem perceber isso que eu tô falando, entendeu? E para finalizar, as ilustrações unem processos manuais e digitais para montar a sobreposição das cores na ilustração. Então, tem uma reportagem dele, eu não me lembro agora, que ele fala até o nome do editor que ele usa no computador dele para fazer esse jogo, né, de sombra, esse jogo das cores. E para encerrar mesmo, o livro Lampião e Lancelot, ele funciona como uma narrativa gráfica, em que o texto e as ilustrações relacionam-se tanto formalmente quanto do ponto de vista da narrativa. Então, esse livro é muito interessante para a gente ter, para a gente ler para as nossas crianças, né? E vamos seguir agora com a nossa outra análise. Bom dia a todos e a todas. O livro de minha escolha para analisar foi O Disfarce dos Animais, do ilustrador e autor Fernando Vilela. Ele é um livro que foi editado pela Brink Book, né? Eu acredito que a intenção do autor nesse livro foi de brincar com o mimetismo, né? De acordo com a forma como os animais se escondem. E o meu olhar foi guiado de acordo com a mudança de página, pois nela continha um animal diferente. Com isso, a criança cria uma certa curiosidade, que é bem interessante nessa obra dele. O livro, por si só, ele contém cores que chamam a atenção, né, que prende a atenção do leitor por ser forte, e a cada virada de página, o leitor encontra um fundo de cor diferente. Os personagens são bem distribuídos pelas páginas, tanto nas laterais quanto no centro da obra. Acredito que essa obra, né, o autor trabalhou com repetições de palavras. Para não ficar muito cansativo, ele buscou diferentes perguntas sobre os animais. E o texto traz também para a gente diferentes lugares onde ocorre a história, né? São animais diferentes, com locais diferentes, né? E esse é um livro com a escrita curta, em caixa alta, ideal para quem está iniciando a alfabetização. O seu formato é quadrado, brochura, com abas, né? Um livro bem interativo. Ele utilizou a técnica de desenho simples, bem diferente do que ele está acostumado, por ser um ilustrador que trabalha muito com a técnica própria deles com borrachas e carimbos, né? Ele foi ganhador, né, do selo altamente recomendável pela Fenelige. E o interessante que eu achei nesse livro é que, no final da obra, ele traz várias explicações acerca do livro, como, por exemplo, o porquê dos animais se esconderem. Então é isso, essa foi a minha análise.